Olá, seja muito bem-vinda ao blog da Van. Começando mais um vídeo para vocês, um vídeo hoje diferente, um vídeo de bate-papo, onde eu vou abrir para vocês todas as minhas questões, na verdade uma principal questão de saúde, que provavelmente vocês estão vendo aí no título, mas que eu achei muito importante compartilhar com vocês. Esse vídeo ele tem o intuito de compartilhar com vocês como que aconteceu o meu diagnóstico, mas principalmente informações das quais a gente só toma conhecimento quando acontece algo assim, quando você descobre algo assim. Até você fazer o exame, até você descobrir qualquer coisa, você não tem praticamente nenhum conhecimento a respeito. Não é falado para nós mulheres sobre isso com muita antecedência. Então, hoje a minha intenção de fazer esse vídeo é como um informativo e um alerta para você, mulher de qualquer idade, mas especialmente as mulheres abaixo dos 40 anos. Porque abaixo dos 40 anos é possível evitar muitas doenças, né? E inclusive essa da qual eu vou falar para vocês. Não sou médica, não sou enfermeira, não sou especialista na área de saúde, não sou nada. Muito pelo contrário, vocês já sabem que eu sou marqueteira. E a ideia aqui é compartilhar a minha experiência, tá? Então, se eu disser alguma coisa errada, alguma coisa que não tem a ver, nananã, e você é da área da saúde, você pode, por favor, nos ajudar e escrever aqui nos comentários o jeito correto de alguma coisa que eu venha a falar errado, esclarecer também para as nossas seguidoras aqui no canal. Mas vamos lá, eu vou começar do começo para vocês entenderem como eu cheguei nesse diagnóstico e como eu tenho tratado isso também. Então, pega um café, um chá, uma água, senta, presta atenção, porque é importante, tá bom? Se você estiver também trabalhando, aí fazendo alguma coisa, não tem problema, só presta atenção porque são informações importantes. Eu já tenho compartilhado há alguns vlogs o quanto eu tenho voltado mais um tempo para me cuidar. Eu passei muitos anos abrindo mão dos cuidados com a minha saúde em prol da família, da casa, dos filhos e, de fato, eu me deixei muito para escanteio. Eu deixei de me cuidar em todos os sentidos, então de me exercitar, de me alimentar, de descansar, né? E nesse processo de me largar, hoje eu tô colhendo as consequências disso. No ano passado, no início do ano passado, né, eu acho que lá para março de 2024, eu decidi então fazer um check-up, porque a gente já fazia pelo menos uns 2 anos e meio que eu não fazia nenhum tipo de check-up. E aí, marcando com os especialistas, obviamente eu marquei com a minha ginecologista, e ela me pediu todos os exames de sangue, exames de imagem, e dentre esses ela me pediu 2 exames que eu nunca havia feito, que foi a mamografia e a densitometria óssea. Quando eu questionei a respeito da densitometria óssea, ela me explicou que esse exame ela estava pedindo mais em caráter de prevenção do que outra coisa, porque eu não tinha e ainda não tenho idade para indicação desse exame, nem idade e nem em questões de exames, né, de sinais de menopausa ou pré-menopausa. Então, era mais questões de prevenção. Até aí, ok. Fiz todos os exames que ela me pediu, inclusive esse. Quando eu fui fazer esse exame, no dia do exame, a técnica, ela coloca você numa máquina, tipo uma cama, como se fosse uma ressonância, tá? Então você tem a cama, que você fica lá deitada, é uma cama assim, né, gente? Tipo uma mesa, tipo de raio-x, assim, sabe? Quem já fez ressonância também vai mais ou menos ter uma ideia, que você deita. E aí a máquina, ela vai passando por cima, assim, ó, de você lentinho, né? Dando uns tranquinhos assim, para captar a imagem dos seus ossos, especificamente do fêmur e da coluna. Quando você nunca fez esse exame, você é a primeira vez, por indicação do médico por prevenção ou tal, é sempre feito primeiro um exame, a princípio,
do fêmur e da coluna, que é para indicar a densidade óssea mesmo, né? Se o seu osso, a parte interna do seu osso, ela está produzindo ali aquela, como que eu vou falar, aquela massa, a massa óssea interna, da parte de dentro do osso. Antes de fazer esse exame, ela faz uma entrevista, tem um questionário que ela pergunta algumas coisas para você. E algumas questões assim, por exemplo, se toma bastante café, quantos cafés toma por dia, se tem histórico de osteoporose ou osteopenia na família, enfim, várias questõezinhas lá. E aí, enquanto eu ia fazendo o exame, ela ia me explicando que a pessoa branca tem mais propensa a ter osteoporose que a pessoa negra, que a mulher ela é mais propensa a ter osteoporose que o homem. Então ela foi me dando algumas informações a respeito disso, mas assim, como um bate-papo ali, uma coisa natural, enquanto o exame estava acontecendo. Então, enquanto ela realizava ali o exame, a gente ia conversando, e até que teve um momento que ela falou assim: eu vou fazer também do teu punho. Aí eu falei, mas por quê? Deu alguma coisa? Ela falou assim, porque o punho, se o médico, na hora que ele estiver avaliando os seus resultados, ele tiver alguma dúvida, então ele confirma essa dúvida do resultado, da avaliação dele, através do punho também. Então, ok, fiz do punho. A princípio, o que eu entendi é que deu um resultado no meu exame e que o do punho confirmaria esse resultado. E aí eu perguntei, mas deu alguma coisa? Apareceu alguma coisa? E ela disse, sim, para tua idade deu um desgaste muito alto na tua lombar, nas suas vértebras da lombar. E aí, assim que eu saí da mesa, né, ela me mostrou lá no computador na tela, então tem um nível de desgaste ósseo. Então é assim, a osteopenia é quando esse desgaste ele está no início, né? Então você já está começando a perder essa massa óssea, mas ela não, digamos assim, você está começando, a doença ela ainda não está instalada. E a osteoporose é quando você já perdeu muita massa óssea e não tem, tipo, entre aspas, como recuperar isso. E enfim, você já está com a doença, entendeu? E uma vez a doença adquirida, você não retrocede, você já adquiriu essa doença. E aí ela falou, olha, deu um gasto considerado aqui na parte da sua lombar. Deu, gente, tem tipo assim um nível, vai, sei lá, de 1 a 4 a 1 a 5, eu não lembro exatamente, o meu já estava quase no máximo, praticamente. E aí isso me assustou muito, muito mesmo. E aí chega em casa, começa a olhar no computador, começa a pesquisar, e aí vai Google, vai tudo, aí você começa a ver de tudo, né, na internet, porque uma vez que o Google existe, aí, minha filha, esquece que a gente não tem jeito, né, a gente quer ir lá e ver o que pode ser e torcer para que não seja pior. Bom, voltei na minha ginecologista, a minha ginecologista, ela falou que de fato acusou lá, né, que deu osteoporose, e ela me encaminhou para uma endocrinologista. Enfim, chegou o dia da consulta da endocrinologista, ela avaliou os meus exames. Ela avaliou, gente, não só o meu exame da ressonância lá, da densitometria óssea. Ela avaliou todos os outros exames que a minha ginecologista havia solicitado, tá? Especialmente os hormonais. E aí ela ficou assim, muito olhando, e aí ela falou assim, Vanessa, é o seguinte, a gente precisa avaliar aqui uma questão. No seu exame, está acusando que você tem osteoporose. Porém, na tua idade e com os exames, com os resultados dos exames que nós temos aqui, a coisa não tá batendo. Tem alguma coisa fora do eixo aqui. Por quê? Porque nos seus exames não acusa nenhuma deficiência de vitamina, nenhuma deficiência hormonal, você está em idade
está perfeitamente no processo reprodutor, seus órgãos reprodutores estão ativos, você não está em menopausa nem em pré-menopausa, o seu organismo nesse sentido tá fluindo bem para a tua idade. Então não faz sentido você ter osteoporose. A gente precisa entender o porquê que deu esse resultado. E aí existe uma possibilidade. Aliás, existem duas possibilidades. As máquinas que fazem a avaliação de densitometria, muitas máquinas que nós usamos nos exames aqui no Brasil, elas são de origem europeia, mais especificamente da Alemanha. E a base de referência no cálculo dos resultados são de mulheres alemãs. Mulheres alemãs são grandes, elas são altas e elas são grandes mesmo, um corpo grande. Então elas têm mais massa, né? O osso vai ser maior, o peso desse osso vai ser maior. Considerando que você é pequenininha e magrinha, a máquina, ela entende que você tem osteoporose. Porém, não tem como comparar um resultado de osteoporose baseado no seu perfil com uma mulher alemã. Então, quando nós médicos vamos fazer uma avaliação desses exames, a gente precisa ter muita atenção também com o resultado dos outros exames que nós temos aqui. E aí, ela me explicou, então, a probabilidade desse resultado estar com alguma divergência é muito grande. Bom, a partir daí, ela compreende que o quê? Que a minha dieta está muito, muito, muito fraca ou inexistente de cálcio. Quando a gente tem essa questão do cálcio baixo, o osso não produz massa. E aí a gente iria começar um tratamento no sentido de que ela não pode me dar um remédio para tratar a osteoporose como dá para um idoso, por exemplo. Porque o remédio para osteoporose que é dado para um idoso ou para uma mulher que já está na menopausa, o que ele faz? Ele trava a perda, ele trava a perda dessa massa óssea, né? Da massa interna do osso. Então, trava. Para quê? Para que não continue perdendo, né? Só que no meu caso, como eu não tenho nenhuma indicação de que eu, de fato, teria a osteoporose, ela não pode me dar esses remédios. Por quê? Porque considerando que eu só não estou produzindo a massa óssea por falta de cálcio, se ela me dá essa medicação, o meu cálcio, eu paro de perder o cálcio, só que lá na frente, esse período que eu teria que produzir o cálcio pode me fazer falta lá quando eu for idosa. Então, gente, olha só, todo o movimento. Por isso que vocês têm que procurar sempre médicos muito bons, assim, não se acomodar com um médico que você não se sente segura, sabe? Porque você precisa desses médicos que tenham esse olhar, sabe? Não só ir por dados, mas que precisa ter esse olhar no todo. Enfim, decidimos então suplementar o cálcio e fazer uma avaliação. O que acontece? Ela me suplementou então o cálcio com a vitamina D, porque o corpo ele só absorve cálcio junto com a vitamina D. Não adianta tomar cálcio sem a vitamina D, porque o seu corpo não vai absorver. Outra coisa importante, atividade física. Ela me recomendou fazer atividade física, mesmo que eu não conseguisse ir para uma academia, que era o meu caso, que eu expliquei para ela que eu não iria conseguir ir para academia, faz exercício em casa. Fica pulando. Por quê?
O que faz o osso produzir mais osso, mais massa? Ele entendendo que ele precisa ser forte. Então, olha a inteligência do nosso corpo. Se você não tem uma atividade no seu dia a dia de impacto e de força, o teu corpo entende que você não precisa de ossos fortes. Então, ele vai deixar de produzir a massa. E o seu osso vai ser fraco, entende? Porque você não precisa dessa força. Outra coisa, como eu sou pequena e mais magra, a chance é de que os meus ossos eles vão ser pequenos e mais finos. Eles não vão ser ossos grossos e mais pesados, né? Como uma pessoa grande, como uma mulher grande. Né? Eu tenho 1,59. Eu tenho 1,59, gente, de altura. Devo estar pesando uns 54 quilos. Então, não dá para comparar, por exemplo, com uma mulher de 1,70, de 60 quilos, entende? Com uma mais alta ainda. Ou uma mulher que seja de 1,70 quilos que seja mais pesada. Então, é mais ou menos essa comparação. E aí, a gente então decidiu que eu iria suplementar e que eu iria fazer a atividade física para que daqui um tempo que eu retornasse, a gente iria avaliar se o meu corpo voltou a produzir essa massa óssea. Então, depois de fazer um período de, esses meses de avaliação, de tomar a suplementação, esse período eu não consegui assim me exercitar efetivamente, foi um período mais complicado, mas mesmo não fazendo muito exercício, mesmo só com a suplementação, graças a Deus houve uma evolução na produção do meu cálcio, na produção da minha massa óssea. Então isso assim me deixou um pouco mais esperançosa de que eu não tenha a osteoporose, mas ainda não tem nada de concreto, a gente ainda está em avaliação. E por que eu decidi então contar tudo isso para vocês? Porque, gente, a gente nunca para pensar no que a gente come, nas vitaminas que a gente precisa, nos exercícios que a gente tem que fazer, no tanto que a gente se acomoda. A gente precisa entender da importância desse cuidado. Eu tenho hoje 44 anos, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, eu tenho 44 anos e eu estou com esse diagnóstico que é considerado precoce, que não é esperado para a minha idade. Claro, levando em consideração todos os meus outros exames, né, obviamente, porque tem as mulheres que vivem uma menopausa precoce e que aí elas tendem a desenvolver a osteoporose precoce também, mas eu tô dizendo a partir da avaliação do todo, né, não é algo esperado, porém foi algo que me assustou. A osteoporose, ela vai surgir, né, ela vai se desenvolver na ausência, né, na deficiência do cálcio na alimentação, das outras vitaminas, especialmente no caso da D, que na verdade a D, a gente fala vitamina D, mas na verdade a vitamina D ela é um hormônio. Então tem toda a questão da alimentação, tem a questão genética, então assim, a minha mãe, a minha irmã já tem também osteoporose, a minha irmã ela é mais nova que eu, ela já tem osteopenia, e a minha mãe tem osteoporose. Isso se desenvolve mais em mulheres brancas, porém, mulheres negras também podem desenvolver, tá? Baseado em todas essas questões que eu mencionei durante o vídeo, né? De alimentação, de falta de exercício, da deficiência da vitamina D. E, gente, excesso de café, fumo, todas essas questões que não são muito saudáveis, elas podem sim influenciar e prejudicar, né, nessa questão.
Então, eu ainda estou vivendo esse processo de avaliação. É um processo que eu tenho que continuar suplementando, que eu tenho que cuidar da minha alimentação, que eu tenho que realizar atividade física, reduzir o consumo de café, que eu não consumo, né? Porque na verdade o problema é a cafeína, então já há bastante tempo eu consumo bem pouco café com cafeína, né? Vocês sabem disso, porque já me faz mal. Mas agora é um processo de acompanhamento até reduzir ao máximo esse nível de deficiência de massa óssea que eu tenho. Então é um alerta para vocês, cuidem-se, façam o que precisa ser feito em relação à sua saúde, coloque foco, objetivo, né, no seu cuidado, reserve um tempo diário para cuidar de você, para você fazer uns 30 minutinhos de caminhada, uns 30 minutinhos lá de aula de step, põe no YouTube aula de step, fica lá pulando. Gente, tem um monte de maneiras de você se exercitar mesmo em casa sem gastar um mísero centavo, né, que é o que eu faço hoje. Hoje eu me exercito em casa e eu vou falar assim, não é nem por questão financeira nem nada, é simplesmente porque eu não tenho rede de apoio com quem deixar meu filho. Então eu não tenho, gente, como ir para academia e levar ele, né? Mas prestem atenção em vocês, se cuidem. E aqui fica a minha experiência, né? Que não foi assim tão boa, né? A gente ainda tá aí na esperança de resultados melhores, mais positivos. Mas eu tenho fé que meus próximos exames serão cada vez melhores. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo sirva de alerta para você, que você compartilhe com as pessoas que você conheça, as amigas, as mães, os familiares, todos, porque é realmente muito importante dar atenção para isso, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!